Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou advogada especializada em concursos policiais e hoje eu vim trazer para vocês a informação a respeito de sustentação oral, que é algo que vocês me perguntam com bastante frequência, né? O que acontece? Quando a gente entra com a ação judicial e o processo sobe para a segunda instância, existe a possibilidade de termos um julgamento virtual ou um julgamento presencial. O que significa isso, né? No primeiro momento, é sempre importante trazer para vocês que o processo hoje ele é todo eletrônico. Então, nós não temos nenhum tipo de contato aí com o juiz e depois com os desembargadores, né? Quando sobe para a segunda instância. É só se de repente a gente marcar para fazer um despacho, enfim, e tentar conversar com eles, mas é algo bem difícil de ser conseguido, né? Porque tudo que a gente tenta falar de maneira presencial, eles pedem para que seja peticionado nos autos, né? No processo. Então, quando chega em segunda instância, existe essa possibilidade de nós termos um contato presencial aí com os desembargadores. É o primeiro momento que a gente tem no julgamento. Então, quando o processo sobe para a segunda instância, chega uma intimação para o advogado questionando se ele tem interesse em fazer sustentação oral ou não, ou seja, se ele se opõe ao julgamento virtual, né? Se o candidato fala que tem interesse em fazer sustentação oral, o julgamento ele é agendado, né, lá no Palácio da Justiça e é facultado aquele advogado falar por 15 minutos para os desembargadores ali que vão julgar esse processo. Então, como que vai acontecer? Existe um agendamento em uma sessão de julgamento, o advogado chega, ele pode fundamentar, né, as razões pelas quais ele acha que aquele recurso deve ser provido ou improvido, né, depende do caso, e explicar a situação de fato para os desembargadores ali, falando a grosso modo, né. Eu acho muito importante fazer sustentação oral, porque até então o processo ele é todo ali eletrônico, e as peças, tudo que a gente junta, os documentos, eles vão ser lidos. E às vezes, pelo volume de trabalho, tem algumas informações que de fato passam desapercebidas, né? Então, quando a gente fala lá na sustentação oral, quando a gente sustenta e traz nos autos a comprovação ali do nosso direito, do que está sendo alegado, muitas vezes os desembargadores até pedem um adiamento, né? Porque procuram ali verificar aquele processo com mais calma, analisar se de fato tem aquele documento que o advogado mencionou na sustentação oral ou não. E já aconteceu diversas vezes deles irem com o voto pronto para negar provimento ali naquele recurso e após a sustentação oral do advogado, eles mudam o posicionamento e acabam dando provimento ou até ao contrário, né? Quando é o caso do Estado recorrer, enfim, né? Então, eu acho muito importante, mas também não é algo obrigatório. Então, quando a gente acaba falando que não se opõe ao julgamento virtual, esse processo ele é encaminhado de fato para um julgamento virtual e aí o acórdão simplesmente aparece lá no processo. A gente não consegue conversar com os desembargadores, sustentar oralmente. Então, essa é a principal diferença. Havendo interesse na sustentação oral, há o agendamento do julgamento. E não havendo interesse, o julgamento é virtual e o acórdão é disponibilizado ali no processo. O que eu sempre gosto de falar para vocês é que agora algumas câmaras estão voltando com julgamento presencial. Antes era só por videoconferência, né? Então dá para fazer a sustentação oral, mas eles faziam uma chamada de vídeo ali pelo Teams. Mas agora tá voltando o presencial e você que entrou com a ação judicial e vai ter um processo julgado, você também pode assistir. E eu, inclusive, recomendo, é muito importante que você vá, porque você consegue ver a defesa que foi realizada no seu caso e consegue também ver de perto, ver ali na hora qual é a argumentação que os desembargadores usam, porque no momento que existe a opção pela sustentação oral, eles precisam fundamentar o voto, né? Então é muito importante que você acompanhe também, porque você é o principal interessado. Se você tem dúvida com relação ao julgamento, pode deixar aqui nos comentários, nós vamos responder. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais informativo também, vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!